sejam muito bem-vindos. Eu sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na Top 2 e serei a condutora da conversa de hoje. Bom, nós temos o firme propósito de transformar as organizações, de inspirar reflexões e provocar aquilo que faz a diferença, ou seja, as pimentas nas pautas de lideranças de recursos humanos e outras áreas. Nós estamos aqui num momento de início de ano, trazendo pautas que são desafiadoras, mas que também prometem te afiar enquanto profissional, e uma delas é a diversidade, equidade e inclusão. E para falar sobre esse assunto, eu convidei 2 nomes de peso e muito incríveis para abordá-los. Especialmente no mercado de luxo, que vem em constante evolução, e as práticas de diversidade e inclusão têm se mostrado efetivas e refletido na sociedade como um todo. Afinal, o luxo é sobre exclusividade, e as ações de diversidade e inclusão também precisam ser personalizadas. Para me contarem mais e darmos um overview sobre este assunto, eu convidei a Marcele Germanino, uma das mulheres na Powerlist Mulheres Negras Mudam Histórias do site Mundo Negro, apaixonada por pessoas e com firme propósito de criar ambientes onde todos se sintam valorizados, respeitados e incentivados a contribuir, e passou por organizações como a Ambev, ou a Ambev aqui do Brasil, né? Dupont, Mars, e atualmente está como Equity, Diversity and Inclusion Manager na Sephora. E juntamente com ela, trago aqui o Felipe Basílio Oliveira, palestrante do documentário do BBB e que tem como missão integrar valores e inclusão em todas as camadas da sociedade. Ele é pai da Helena e do Henrique, fonte de inspiração para o seu canal do YouTube e Instagram, onde compartilha insights sobre paternidade e carreira, possui passagens pelo IDBR, Accenture, é colunista na Casa Black e atualmente é Senior Associate Account Manager na Amazon. Sejam muito bem-vindos e antes da gente começar, eu quero convidá-los para que vocês se apresentem nas palavras de vocês e comece com você, Marcele. Olha, difícil começar se apresentando, hein? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Carol. Obrigada pelo convite, Fê. Acho que não tem como eu falar de mim sem falar a paixão que eu tenho por essa temática. Não comecei a minha vida trabalhando com diversidade, mas sou apaixonada por esse tema, sou apaixonada por cultura, sou apaixonada por pessoas, sou uma pessoa extremamente curiosa. E acredito que todos os dias aí a gente tá cada dia aprendendo mais. Acho que quanto mais a gente lê sobre essa temática, tem horas que mais eu acho que a gente não sabe sobre. E tô aí nos últimos 4 anos dedicado 100% do meu tempo com agendas de diversidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Felipe? Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui com a Marcele também. Marcele é uma pessoa que eu adoro, né? O mundo corporativo prega essas peças na gente, então quem diz que não existe amor em SP é porque não conhece o mundo corporativo. Mas a Marcele é uma grata surpresa da minha passagem pelo IDBR. Falando um pouquinho aí, até me apresentando para os ouvintes, para a audiência aqui da Top 2U, eu trabalhei nos últimos 8 anos voltado à diversidade, equidade e inclusão. Então, tive a passagem pelo IDBR, tive uma passagem muito significativa também pela TRI, né, diversidade e inclusão. Mas isso é algo que vem para além do mercado corporativo. Eu acho que tratar de diversidade, equidade e inclusão diz, no meu caso, e aí eu vou trazer a palavra para mim, né, na minha experiência, diz muito em relação à minha personalidade, ao meu caráter, né, ao meu papel como um cidadão. Então, antes disso se tornar o meu ganha-pão de fato, isso já era algo que me instigava aí desde a adolescência. E eu acredito que eu sou um privilegiado de viver numa época em que a gente consegue discutir, debater isso, não só com liberdade, mas com amplitude, para que as pessoas consigam nos escutar, consigam avaliar o quão pertinentes são as nossas falas, nossas atitudes, nossos comportamentos. Então, agradeço ao convite, agradeço ao Top 2U por abrir esse espaço e espero que as pessoas gostem aqui do que a gente já estava gostando nos bastidores, né, desse bate-papo. É que já tinha sido gravado, né? A gente não conseguiu gravar boa parte do que a gente falou, mas a gente promete que vai tentar trazer o máximo do conteúdo que a gente vinha falando previamente. Tô muito feliz de conseguir finalmente reunir essas 2 agendas que eu tava namorando já tinha um tempo.
E vocês dois, como a gente comentou aqui inicialmente, têm uma jornada, uma trajetória com as questões de inclusão, diversidade e equidade dentro das organizações. Mas eu queria puxar para Marcela, principalmente, porque o Felipe, quando eu conversei com ele trouxe para mim uma informação que eu achei muito valiosa, que as ações que você fez internamente refletiram externamente. E aí quero já começar com uma pergunta. Quais foram os principais desafios que você enxergou dentro de casa para implementar as práticas de diversidade e inclusão de forma que elas refletissem no externo? Pensando já no último trabalho, os últimos 4 anos, que eu diria que acho que os desafios, eles não mudam muito, assim, né? Acho que ao longo dos 12 anos... Eu acho que o primeiro grande desafio que a gente tem quando a gente está implementando as ações de diversidade são as pessoas entenderem que não é um trabalho adicional. A gente deveria ter um olhar mais diverso e inclusivo dentro da atividade que eu faço. Então, independente se eu estou numa área de marketing, recursos humanos, supply chain, finanças, qualquer que seja, eu deveria já trazer esse olhar dentro das minhas atividades. Então, eu acho que ainda existe um grande desafio de mudar a mentalidade das pessoas sobre isso, né? Porque daí ela acha, poxa, agora eu vou ter que, além de todo o meu trabalho, eu vou ter que trabalhar essa agenda de diversidade. Eu acho que esse é um grande desafio. E aí, como que você também traz e desperta o desejo dentro da organização inteira para fazer essas mudanças, né? Porque se a gente for usar algumas metodologias, pensando em change management, se a gente não desperta o desejo, a organização não vai mudar. Então, acho que esse é um dos principais pontos de desafio que a gente tem, as pessoas entenderem, ok, por que eu vou fazer isso? Qual o resultado que isso vai me trazer para eu ter um esforço a mais, né? Porque vai exigir um esforço a mais ainda, principalmente nesse momento, porque apesar de essa pauta existe desde que o mundo é mundo. Só que a gente falar que a gente traz ela para o mundo corporativo ainda é muito recente, né? Principalmente quando a gente está falando no Brasil, né? Assim, os últimos 8 anos, realmente mais intencionalmente, né? Porque não tem como falar, quando a gente fala dentro dessa agenda, o impacto que teve um George Floyd. Sim. Só que a gente tem um George Floyd no Brasil a cada 6 minutos e a gente naturalizou isso. Né? Mas acho que são os últimos 8 anos as empresas realmente se movimentando para trabalhar essa agenda. Então, acho que esses são os principais pontos que eu acho que são os desafios ainda que a gente enfrenta para conseguir acelerar a agenda. E na sua percepção, Felipe? Eu digo que diversidade e inclusão foi foi uma virada de chave, inclusive, no meu plano de carreira pessoal, né? Então, eu trabalhei com eventos corporativos e principalmente voltado a públicos de recursos humanos, em que dentro das iniciativas voltadas a gestores de pessoas não existia diversidade racial, existia uma baixíssima representatividade de pessoas com deficiência, pessoas de orientação sexual distintas, então não heteronormativas, isso era raríssimo. Tinha diversidade de gênero, homens, mulheres ali, mas assim, mesmo dentro dessa diversidade era tudo muito homogêneo, né? E eu comecei a me questionar justamente por isso. Como é que dentro de uma discussão para gestores de pessoas, para CHROs, a pauta de diversidade não se faz presente? E não há, o que mais me incomodava é, não há este questionamento. Se não houvesse uma provocação dos organizadores, não haveria esse questionamento de uma forma genuína. E foi a partir daí que eu percebi que eu precisava provocar isso de uma maneira um pouco mais assertiva. Eu, no papel de produtor, trazer essa discussão de uma forma um pouco mais próxima da realidade deles. Mas isso eu tô falando de 2016, 2017, dentro daquele prazo que você falou de 8 anos. Ainda era muito incipiente. E, infelizmente, nós precisávamos ter o impulso que foi o caso George Floyd lá nos Estados Unidos, e como a Marcele bem falou, aqui no Brasil a gente tem um George Floyd todos os dias, é que nós infelizmente normalizamos isso para que essa pauta ganhasse a relevância que hoje ela tem, né? Nós não esperamos que exista um novo George Floyd para que nós tenhamos um novo impulso, mas novamente, eu repito o que eu falei na minha apresentação, é um privilégio e é uma responsabilidade nós estarmos presentes nesse momento atual da história.
Porque daqui a 15 anos nós vamos ver um outro mundo corporativo que muito foi incentivado ou foi desejado por ações que nós provocamos hoje. Como a gente olha para o mercado corporativo hoje, 2025, e muitas ações, ou a realidade que a gente vê hoje, começou a ser desenhada na década de 80. É isso. Né? Então, é sempre uma questão de plantação e colheita, em que muitas vezes quem planta não colhe. Mas a gente precisa plantar, porque o mundo corporativo tem esse poder muito forte de influência social. Né? Quando a gente fala das grandes empresas, a gente está aqui com a Marcele, que é de uma empresa aspiracional, as pessoas desejam ter contato com a Sephora. A gente está falando de autoestima, a gente está falando de planejamento financeiro, a gente está falando de planejamento de vida, a gente está falando de plano de carreira, a gente está falando de outras coisas que extrapolam a relação empregado-empregador, né? E, novamente, no caso da Marcele, como uma gestora de pessoas, é uma responsabilidade muito grande você lidar com pessoas, porque não é só o lucro pelo lucro, mas junto com essa relação, que mais eu posso te oferecer e o que mais você pode nos oferecer, obviamente, como organização, né? Então, eu sinto grato de estar participando desse momento tão importante aí para os próximos passos do mundo corporativo brasileiro. Eu posso trazer um ponto que eu estava pensando, assim, quando você estava falando? A gente está plantando muitas coisas, já vem, né, esperando que a gente mude os próximos anos, mas eu até penso assim, a agenda de diversidade, ela deveria ser a única, eu acho que ela é a única área hoje de empresas que realmente tem uma área, né, dedicada para essa temática, que a aspiração dela é acabar no sentido por quê? Porque cada colaborador dentro da empresa já entendeu qual que é o papel dela dentro dessa agenda. Porque hoje a área, ela é um condutor. Uhum. A área de diversidade, ela não vai fazer simplesmente a empresa mudar. Ela está ali impulsionando, né? Trazendo subsídios para que todo mundo execute. Só que, sim, para a gente chegar nesse lugar, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Porque apesar de a gente ver esses movimentos contrários acontecendo, acho que nos dias de hoje, né? Sobre ter ou não ter uma área de diversidade ou não, mas, assim, a gente tem muita coisa para fazer antes disso acontecer. Eu vou fugir um pouco do roteiro, porque ouvindo vocês, eu fiquei pensando sobre essa nova geração. E no primeiro podcast, a gente abriu essa discussão falando o seguinte: a geração que entra no mercado de trabalho agora, ela olha para as lideranças e vê pessoas adoecendo. E elas não querem esse lugar, e elas deixam isso muito claro. Então, acabar a área de diversidade formalmente falando, para mim, e Carol, pessoa física, soa muito estranho e soa um pouco assustador. Mas aí, te ouvindo, Marcele, será que essa nova geração que entra no mercado, ela já não entra com isso no DNA dela? E já falando, é um lugar que não tem esse tipo de prática? Aí a gente entra no ponto da questão, né? Não só de você achar um emprego, mas até do próprio consumo, né? Essa nova geração é uma compra por propósito, né? É diferente. Eu lá atrás, quando comecei a minha carreira, eu preciso achar um emprego. Eu não estou pensando quais são os valores da organização, qual é o propósito dela. E hoje, essa nova geração, não. Eu preciso me conectar com os valores dessa organização. E aí, o que é o desafio ainda que a gente tem? Tem uma pesquisa no mercado, até o final vou lembrar de quem que fez essa pesquisa, que assim, a geração Z, mais de 60% dela, né, se conecta, vai fazer essas compras com organizações que estão trabalhando essas temáticas, né, não só de diversidade, mas de sustentabilidade, ESG como um todo. Só que ela acaba não fazendo. Ela espera que a organização faça. Mas então também tem esse outro desafio, ok? Essa turma nova está entrando dentro das organizações, exigindo que elas façam, mas aí também tem eu acho que esse outro paradigma que a gente vai ter agora de como que a gente está trabalhando essa questão de produtividade e a saúde mental, porque é isso, eles estão vendo que a gente também está adoecendo, né, nesse trabalho. Não, preciso ser produtivo 100% do meu tempo, e como que eu mantenho a minha saúde, e a gente também até a questão de liderança, né, como é que a gente vai liderar?
Não quero liderar. Além de ter o meu trabalho, ter que pensar no desenvolvimento do outro colaborador, da outra pessoa. Então, assim, a gente vai ter que achar novas estratégias e eu acho que vai ser muito em conjunto, porque hoje a gente já tem no mercado 4 gerações juntas. Né? Daqui 10 anos a gente vai ter 5 gerações. Então, se a gente não tiver um diálogo, todo mundo, para discutir como é que a gente vai trazer, acho que uma nova perspectiva para essa agenda. Trazendo acoplado aí, que acho que começa, né? Diversidade, equidade, inclusão, pertencimento, a saúde mental, junto, para equilibrar todos esses pratinhos. E você, Felipe? Eu espero que os novos entrantes no mundo corporativo já tenham esse drive instalado, né? Porque é um drive que é muito mais duro, árduo de você, é um software que é muito mais duro de você mudar em quem tem os hardwares antigos do que quem está saindo de fábrica agora. Por que eu digo isso? No nosso trabalho, até um pouco mais no meu trabalho como consultor de diversidade, equidade e inclusão, é muito mais difícil você demonstrar os benefícios disso. E, novamente, eu não consigo pensar somente no ecossistema empresa, eu preciso pensar na sociedade como um todo. É muito difícil você quebrar paradigmas em quem já tem aquilo rígido de que na minha geração era diferente, eu cheguei aqui a despeito de tudo isso que você está falando. É muito mais difícil de você imputar essa diferenciação para esse tipo de pensamento do que uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho com isso como um valor seu, né? E não esqueçamos que muitas vezes esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje estão entrando com esse pensamento porque eles receberam isso dentro de casa dos seus pais, que são funcionários de empresas que trabalham com diversidade, equidade e inclusão. Por isso que eu digo, esse trabalho não pode ficar restrito somente ao ecossistema. E aí eu falei de empresas que são aspiracionais, mas nós temos empresas que têm a sua imagem ligada diretamente à credibilidade corporativa, empresas que são sinônimos de pauta ESG, da pauta ambiental. Então essas empresas, quando você tem esse caso de uma pessoa que vem, vou usar o caso da Sephora porque está aqui com a gente no podcast. Quando um jovem manda um currículo para a Sephora, eu acredito que hoje a probabilidade dele ter pesquisado sobre a Sephora e ter desejado trabalhar na Sephora é infinitamente maior do que há 30 anos atrás, em que a pessoa só mandava um currículo e falava assim, se me chamar, chamou, se não, eu distribuí o currículo para mais 30 empresas. Hoje, as pessoas que entram, elas procuram entender, primeiramente, como isso se atrela ao propósito pessoal. Então, o que eu vou fazer na Sephora? Eu vou fazer isso, legal. O que a Sephora faz para o mundo? Porque eu não quero entrar numa empresa, vou dar um exemplo aqui. Pessoas negam trabalhar em empresas de tabaco. Sim. Não trabalho em empresa de tabaco, mas você está desempregado, tá bom, mas eu não trabalho em empresa de tabaco. Então, existe já essa preocupação em entender como essa relação vai ser construída desde o começo. Eu não quero entrar numa Sephora para depois falar assim, mas eu não sabia que eles faziam isso, aquilo, e isso fere os meus valores. A pessoa já entra. Eu digo que a dinâmica da pesquisa inverteu muito nos últimos anos. Se a empresa sabia tudo dos colaboradores e os colaboradores iriam descobrir ao longo do tempo, hoje inverte. O colaborador ou o candidato entra muito mais preparado, conhecendo a empresa, e a empresa vai conhecer pontos fortes e pontos fracos para além da entrevista, é no dia a dia, é no comportamental, é no relacionamento. Então eu fico feliz que as novas gerações já chegam com esse drive instalado, porque força as empresas também a reverem não só as suas ações sobre diversidade, equidade e inclusão, mas como se comunica, como comunica-se isso para o mercado externo. Não adianta a empresa ser referência no mundo corporativo em diversidade, equidade e inclusão e as pessoas não saberem disso. Isso não chegar para nós, sejamos consumidores ou possíveis empregados, né, possíveis colaboradores. Então a forma como a empresa também trabalha a sua comunicação, porque hoje a gente tem recebido muitas notícias de empresa suspendeu o programa de diversidade, empresa reduziu investimentos em diversidade. Mas e se a comunicação for diferente? Como a Marcele falou, se a empresa comunicar, ela de fato comunicar que a área de diversidade não existe mais, porque os objetivos traçados para ela como uma área já foram entronizados.
Nós não precisamos de um direcionador, porque a pessoa sabe que para trabalhar na empresa X, se ela não pensar dessa forma, ela já nem trabalha. Exato. Né? Então, novamente, às vezes a gente está aqui criticando, cortou investimento, cancelou, não sei o quê, mas não, o objetivo da construção da área foi atingido, mas a comunicação que é feita para a sociedade talvez não tenha tido esse cuidado de falar, ó, gente, nós começamos um programa em 2018 com esses targets, nós estamos começando 2024 com esses targets não só atingidos, mas superados, e entendemos que a estrutura de diversidade, equidade e inclusão, como ela foi desenhada, cumpriu o seu papel. Agora a gente vai trabalhar, como a Marcele falou, pertencimento, wellness, qualidade de saúde de vida, que está diretamente atrelada a pessoa se ver, se enxergar numa empresa diversa e inclusiva. Bingo! A comunicação foi feita de uma outra forma. Eu tenho certeza que os colaboradores vão se sentir muito mais valorizados e vai provocar em quem está de fora aquela vontade de, cara, eu quero trabalhar lá. Agora eu vou mandar meu perfil Agora pra lá, conversou comigo. né? Mas acho que o único ponto que a gente tem que estar prestando atenção é que muito desses movimentos que a gente está vendo, a gente está falando de empresas globais. E aí são realidades muito distintas, né? Não tem como a gente comparar a realidade brasileira com a realidade dos Estados Unidos e de qualquer outro país. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo, né? A gente está falando aí de 58% de pessoas negras, quase 10% de pessoas com deficiência, né? 51% de mulheres, né? Então, a comunidade LGBT altíssima. Então, assim, como que as empresas também estão olhando, porque tem um direcionamento global, mas a gente tem que estar olhando as regiões e quais são as realidades e o quanto que a gente avançou aqui, quanto que o outro país avançou. Então, acho que vale essa reflexão para quem está fazendo esses movimentos, tipo, realmente a gente alcançou aonde a gente gostaria de chegar? E talvez, eu falo assim, a gente nunca na vida realmente teve uma área de diversidade. Isso é muito recente, essas posições específicas dedicadas, né? Eu falo assim, a temática existe desde que o mundo é mundo, mas com esse olhar, com essa perspectiva é muito novo. Os cursos são os novos, né? Você vai falar um curso, uma pós-graduação, né? Eu não tive matéria nenhuma relacionada à diversidade, equidade e inclusão. É sobre isso, você tá trabalhando aqui, exato. Eu também. E eu fiz uma faculdade de comunicação que estudou sociologia, filosofia, psicologia. Então, assim, é muito novo ainda. Então, eu acho que a gente foi construindo essa temática com as ferramentas e o que tinha e o que temos disponível até o momento. E acho que o que cabe daqui para frente é quais vão ser as novas estratégias que a gente vai utilizar, né? Quais são as novas ferramentas? Como é que a gente vai abordar essa temática? Porque, apesar de tudo isso que a gente está falando, e aí eu estou falando como pessoa física aqui, mas também discutindo dentro, né, da própria Sephora, que né, no ano passado mudou o seu propósito, os seus valores, né? O propósito hoje é a inclusão e é a inspiração de todas as belezas, né? Então, essa discussão também, né, do que é belo. E os valores, né? Onde ser um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas. Então, assim, a gente está revisitando tudo isso e vamos continuar com essa agenda. Mas acho que a gente precisa olhar e estar atento. O que a gente está esperando? Qual vai ser a nova estratégia que a gente vai utilizar? Porque no final do dia a gente está falando sobre pessoas. E não tem a mínima possibilidade de a gente deixar de falar sobre tudo isso. Eu achei legal que eu tinha preparado uma pergunta e você já tocou nesse assunto, então eu vou só aprofundar. Como eu comentei, você foi eleita ali na Power List das mulheres negras que mudam histórias. E a gente sabe que histórias estão conectadas com o consumidor diretamente, inclusive na hora de escolher uma marca ou outra. Como que você acredita que hoje trabalhar a questão de liderança de mulheres negras, pessoas com deficiência, tem mudado a narrativa e criado esse desejo de fazer parte do grupo Sephora? Carol, acho que já que você tocou nesse tema da Power List, eu preciso fazer aqui alguns agradecimentos que eu pensei, assim, eu nunca imaginei, sim, tô sendo 200% honesta com vocês de que esse reconhecimento viria, né?
E até acho que um pouco da minha história, né? Assim, muito pessoal aqui. Eu sou adotada, né? Assim, fui criada, né? Meus pais são brancos. Sempre soube dessa história, porque eu fui para minha casa com 10 dias. E desde pequena, eu sempre soube que a questão racial ia ser um ponto. Tanto que não vou mentir, quando eu li o primeiro livro da Luana Genot, e tem no final ali alguns depoimentos, e tem uma pessoa que falava assim, ai, eu sou cor bege. E quando eu era pequena, eu falava assim, eu sou bege. Né? E assim, e aí, com 21 anos, eu vim a conhecer a minha família biológica, então, né, a minha mãe é branca e meu pai é preto, e eu me considero uma pessoa parda, né? E eu tenho total consciência, assim, de tudo que eu não passo, né? Pela cor da minha pele, pelos meus traços, né? Que é completamente diferente, né? De uma pessoa retinta. E a gente sabe que o colorismo é um desafio, assim, gigantesco aqui no Brasil, né? A gente poderia gastar um dia só falando de colorismo. E por mais desafiador que seja tudo isso, as pessoas que mais me acolheram foram mulheres pretas, né? Então, assim, não tem como deixar de mencionar alguns nomes aqui. Então, a Silvia Nascimento, a Kelly, toda a galera ali do Mundo Negro, a Luciene do Mover, a Rita, a Maria Cecília, a Michele, mulheres, a Benilda Brito, que são mulheres pretas e que me acolheram. Então, assim, eu tenho que agradecer isso, porque é um desafio. Eu sei o quanto que ser uma mulher parda, para muitas pessoas, tipo, não deveria estar discutindo ou falando sobre essa temática, né? Mas aí, quando a gente lê Cida Bento, todas, Sueli Carneiro, né? Em vez de a gente estar discutindo aqui qual é o tom de pele de cada um, a gente deveria estar unindo para a gente realmente quebrar esse pacto da branquitude. Então, primeiro, agradecer esse reconhecimento. E aí, acho que ele vem ali dentro da Sephora, o quanto que isso está mudando. Cara, assim, desde que a gente lançou, né? A Sephora entrou numa discussão como que ela ia trabalhar essa agenda. Então, fez um trabalho com uma consultora externa e chegou ali no final do entendimento. Não, a gente realmente precisa de uma área dedicada, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de um orçamento, né? Então, eu chego na Sephora, nossa, agora vai fazer 2 anos que eu tô lá. E desde que a gente começou, a gente fechou aí o último ano, a gente aumentou 45% das nossas contratações foram de pessoas negras, né? Que legal. Então, a gente temos uma meta ainda a alcançar até o final desse ano, de ter 50% de pessoas negras dentro da empresa, 6% de pessoas com deficiência, e também crescemos 50% nas contratações de pessoas com deficiência, aí nesse último ano. E aí é muito consequência, é notório daí as mudanças que você vai tendo, né? Eu acho que hoje, se você entrar em qualquer loja da Sephora, você vai ver essa diversidade de pessoas. É muito diferente. Se for entrar no escritório corporativo, você vai ver essa diferença. E aí agora a gente tratando de alguns programas, eu acho que teve um impacto muito grande de algumas ações que a gente vem fazendo, né, as nossas masterclass, por exemplo, porque quando a gente fala de produto, do mercado de beleza em si, né, principalmente para a população negra, isso aí é muito recente, né? O quanto, falando de base, encontrar a base certa para o seu tom de pele. E a gente sabe ainda que até hoje as pessoas acho que nem sabem que tem um produto, marcas que vão ter todas as tonalidades hoje. Então, acho que o que está mudando? A gente fazendo essas ações, as pessoas estão começando a conhecer, entender que tem produtos para ela, entender que ela vai chegar na loja e vai ter alguém que vai saber atendê-la e falar sobre tudo isso, né? A gente internamente agora soltou essa semana um material que ficou assim riquíssimo
A gente vai entrar numa campanha aí ao longo de janeiro falando muito sobre base, máscaras. E era que você começa a aprofundar no mundo da maquiagem, que confesso que eu não tinha noção nenhuma. Acho que você trouxe um ponto, Fê, também um parênteses aqui, né? Quando eu comecei a fazer entrevista para Sephora, a primeira coisa que me pegou foi... Gente, trabalhar com beleza e diversidade é uma realização, porque desde que eu comecei a trabalhar com diversidade, eu penso assim, não tem como trabalhar essa agenda sem falar de autoestima. Uhum. E se a gente vai falar de autoestima, o mercado de beleza tem um gap absurdo, né? Então, a gente lançou agora um material que ficou assim muito rico de como que a gente vai descobrindo as tonalidades, sobre tom, vai ser um treinamento obrigatório para todos os colaboradores, né, assim, que estão ali na frente de vendas, a assistir, a entender, assim. Então, assim, a gente está mudando tem muita coisa para fazer. Acho que a gente tem muita consciência. Mas eu acho que essas ações estão realmente tendo impacto. E aí é realmente a reputação, a marca, as pessoas começam a ver. E acho que isso está reverberando no mercado, né? Com certeza. E eu falo por mim, porque eu, como uma mulher preta retinta, sempre foi muito difícil encontrar o tom de base que chegasse muito próximo. Eu abri mão Abri mão da base há muito tempo já. Primeiro, porque eu não achava o tom. Agora, porque eu sujo a blusa dos outros. Mas ainda bem que aumentou, né, essas possibilidades pra gente, porque sempre foi muito difícil. E sou muito grata a marcas como o Sephora, que tem materiais como esse que vão facilitar a nossa vida. Eu falei, eu vi esse material pronto ontem. Eu falei, gente, a gente precisa, assim, eu sei que ele é focado muito pro interno, né? Mas eu falei assim, cara, a gente tem que compartilhar isso externamente, porque, assim, você vai lendo, é um mundo, assim, é encantador também. Acho que você trouxe ponto de conexões também. Nunca na minha vida, eu tô 23 anos no mundo corporativo, eu nunca vi pessoas tão apaixonadas por uma empresa, por uma marca, quanto eu vejo dentro da Sephora. É uma coisa, assim... É incrível de ver. Então, assim, eu acho que a gente tem que reverberar esses materiais também para fora, porque esse conhecimento, você vai entender exatamente para o seu tom de pele, como que funciona, o que fica melhor, né? E acho que são experiências também cada vez mais customizadas. E falando em experiências customizadas, vou passar a palavra para o Felipe, que está no documentário BBB, Mais Que Uma Espiada. Mas ele tá nesse documentário principalmente porque ele traz uma fala que é importante pra gente refletir sobre a inclusão, não só de pessoas negras, mas de grupos minorizados na seleção do elenco do BBB ao longo dos anos. Felipe, como que você acredita que as empresas estão olhando para essa pauta para manter a consistência que o Big Brother conseguiu nas últimas edições? Primeiro é importante, assim... Goste-se ou não, Big Brother é um programa que influencia a sociedade brasileira. Então, com relação à sua opinião, quando eu digo sua opinião pessoal, né? Se eu assisto, se eu não assisto, entra naquele debate de desliga a TV, vai ler um livro. Eu lembrei da propaganda da MTV, né? E falando que eu lembro da propaganda da MTV, as pessoas podem ter uma leve ideia de qual é a minha faixa etária, né? Que tinha uma propaganda de desliga a TV, vai ler um livro. O Big Brother é um programa, talvez não, eu afirmo que hoje, da televisão brasileira ou da grande mídia brasileira, é o programa mais influente da sociedade. Hoje ele é. Ele influencia muito mais que a novela das 9, ele influencia mais que telejornal, ele influencia mais que qualquer podcast que você queira escutar, porque ele atinge as massas. Mas eu digo que o Big Brother soube se reinventar de acordo com, trazendo um pouquinho aqui de filosofia, igual ao paradoxo do navio de Platão. É o navio de Platão? Não, navio de Teseu, me perdoe, navio de Teseu. Que só para as pessoas entenderem o paradoxo se eu mudar todo dia uma tábua do navio, ele vai terminar sendo o mesmo navio ou não? Ou ele é um novo navio?
né? O Big Brother fez isso, porque ele foi se alterando um pouquinho a cada ano. Ao mesmo tempo que ele se conectava com a sociedade ao seu redor, ele influenciava essa sociedade ao seu redor. Então foi uma mudança meio que retroalimentada. E nos últimos 4 anos, talvez, eu digo que comercialmente falando, acho que a pandemia foi a grande virada comercial deles. É um programa extremamente lucrativo. Extremamente lucrativo para as empresas que participam. Existem cotas ali de patrocínio na casa dos 160, 150 milhões. E as empresas brigam, fazem fila, porque sabem que aquele investimento se retorna em 4 meses. Se retorna. Então, é um grande case a ser estudado mundialmente, globalmente. Dito isso, o Big Brother soube se reinventar também na seleção dos seus personagens. Porque ali se selecionam personagens e não jogadores. Então os jogadores se enquadram em personagens que a Globo entende que vai ser o mais atrativo para o programa. Eles precisam entreter e, de alguma forma, criar um roteiro, um storytelling que mantenha a audiência presa por 3 meses naquele programa. Então você começa as primeiras semanas com um monte de gente, não dá tempo de se criar conexão com cada um, mas a Globo vem fazendo pesquisas de mercado, acompanhando a tendência de audiência ao longo de todo o programa. Então, na segunda, terceira semana, eles já têm muito bem mapeado quais são os personagens que estão tendo o maior destaque. E aí, obviamente, as redes sociais ajudam muito. Você vê hashtag fora fulano de tal, hashtag fica ciclano de tal. Então, as redes sociais vão dando esses insumos para eles também. E eu acredito que esse dinamismo é o que as empresas poderiam internalizar. Porque é um dinamismo de, vou dar um exemplo diferente. Quando acontece algum tipo de situação no mundo do futebol, em que um time, em que um jogador injuria outro jogador, os patrocinadores desse time são cobrados. Então, eu já vi times em que o patrocinador falou, se o treinador não for demitido, se o jogador não for demitido, nós não patrocinamos mais esse time. Por quê? Porque a marca deles é que está estampada na camiseta ali. Então, isso traz, do mesmo jeito que o patrocínio traz benefícios, também traz malefícios no caso de uma crise de imagem. O Big Brother soube se reinventar, muda-se não só a dinâmica, mas principalmente os perfis que eles trouxeram. Então, eles abriram mais oportunidades para pessoas que historicamente não eram participantes, pregam pela igualdade, e quando eu digo pregam é porque isso está também no discurso dos próprios apresentadores ali dentro. Eles abriram para discussões muito válidas para a sociedade, então ao longo das edições tiveram discussões voltadas a pessoas mais velhas, pessoas com deficiência, já tiveram 2 participantes com deficiência física, pessoas transgêneros. Mais recentemente, assim, de 2017, 2018, foi se discutindo intolerância religiosa, se discutiu gordofobia, que são corpos diversos. Então o Thiago Bravanel abordou isso, a Rízia Cerqueira abordou isso também. Falamos sobre violência doméstica e violência contra a mulher, naquele caso do médico que agredia verbalmente e fisicamente a sua namorada ali na casa, enfim. Então, também temos discussões sociais muito pertinentes dentro do programa. E aí, quando a gente faz o paralelo com as empresas, nós citamos aqui mais cedo a questão do George Floyd. A população não quer só que a empresa coloque um quadradinho preto no Instagram e este é o posicionamento institucional da empresa. A empresa precisa ver a sociedade onde ela está inserida e a sociedade onde ela interfere também e falar assim, nós não podemos mais aceitar isso. Vou dar um exemplo muito simples. Existem empresas que estão oferecendo, eu não sei se essa é a terminologia correta, tá? Mas o conceito é esse, como se fossem bolsas de estudos para que tenham mais mulheres e mais negros dentro dos conselhos deliberativos e conselhos administrativos. Porque essas empresas, elas olham para o mercado e falam assim, poxa, mas eu vou convidar, vou citar o nome aqui que é muito demandado para conselhos administrativos. Rachel Maia. Mas a Rachel Maia já está no conselho de tal e tal empresa. Ela também, como dizem os coaches, as mesas 24 horas é para todo mundo. Ela também tem a família dela, ela também tem a prioridade dela. Então não dá para sempre olhar só para Rachel Maia para ser essa voz da mulher, da pessoa negra dentro de um conselho deliberativo, de um conselho de administração. Como é que a gente provoca isso? Isso tem que ser intencional. Então a empresa falou, não, nós vamos oferecer. E aí existe, por exemplo,
a parceria que o IBGC fez com a B3, que tem o Conselheira 101, né? Que teve essa função. Vamos formar pessoas diversas para estar presente dentro dos conselhos administrativos. Isso é intencionalidade. Então, o Big Brother poderia muito bem deitar ali em berço esplêndido e falar assim, nós somos o programa mais lucrativo da TV Globo, somos o programa de maior influência na sociedade brasileira e vamos continuar assim. Eles se reinventam para que isso tudo continue sendo verdadeiro e sendo renovado e fortalecido ano após ano. E eu acho que falta isso para as empresas serem intencionais no sentido de assim, legal, somos líderes de mercado, o nosso market share está ótimo, o nível de satisfação, o NPS interno dos colaboradores está maravilhoso. A gente não pode ficar deitado no berço esplêndido, a gente precisa se provocar em algum canto, em algum lugar, com certeza tem alguma ponta solta, seja da questão racial, a inclusão de pessoas com deficiência. As empresas precisam entender que não é atingir os 5% obrigatórios a depender da população e estamos bem. Eu lembro de uma vez que eu participei de uma reunião em que a pessoa falou assim, não, mas aqui na empresa a lei obriga a ter 5% de colaboradores com deficiência, nós temos 8%. Falei, lindo e maravilhoso. Dentro desses 8%, qual é a diversidade dentro desses 8%? Eram homens programadores. Então você também não tem uma diversidade dentro do próprio ciclo de diversidade. Novamente, isso são olhares que você precisa mergulhar a fundo na questão. A gente tem uma população transgênera que, se não morre até os 35 anos, porque o Brasil é o país que mais mata a população transgênera, se não morre até os 35 anos, eu vou falar a grande maioria para não trazer um dado que eu não tenho. A grande maioria tá no mundo do subemprego, tá na prostituição, né? Mas são pessoas, independente da orientação sexual, enfim, são pessoas, têm talentos, têm oportunidades. As empresas ainda não olham para isso ou não se movimentam para provocar essa transformação na velocidade que o programa de mídia tem que se movimentar. Porque de um ano para o outro, muita coisa muda. Eu acho que tem um paralelo aí também, que é entender também isso como um negócio. Eu acho que, né, voltando à sua pergunta inicial, poxa, quais os principais desafios? Ainda vejo o desafio das empresas entenderem que isso é um diferencial competitivo. Ela não consegue implementar isso na veia, entendendo que isso vai ser um imperativo para ela se manter no negócio. E é isso que a Globo se reinventou. Cara, ela precisa manter ali, ela precisa tá no negócio e ir para o jogo. Então, assim, como que a empresa vai olhar isso? Porque, de novo, né, o que eu estava falando antes, talvez eu possa, né, receber, assim, várias pessoas não concordando com o que eu vou falar. Só que, assim, o grande desafio também que a gente tem dentro dessa agenda é de equilibrar pessoas, né, pessoas negras, mulheres, LGBTs, pessoas indígenas, né, os povos originários, LGBT, todo mundo, não tem mais tempo para esperar. Não tem. Só que, infelizmente, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa nas corporações, a velocidade ela não vai ser tão rápida. Então, aí é o que a gente tem que buscar esse equilíbrio, mas é isso. Além de ser a coisa certa que a gente tem que fazer, acho que a base de tudo isso é uma questão ética, essa agenda, mas ela é um imperativo para o negócio. E eu acho que é aí que foi a sacada da Globo e eu acho que ainda tem muita organização para fazer. A Globo, assim, novamente, né? Quando ela viu que o Big Brother é um programa altamente rentável e que isso possibilitou investimento em outras áreas, porque aí foi uma ampliação de negócio do Grupo Globo. Poxa, o que o Big Brother nos oferece aqui de curso versus o que eles trazem de faturamento possibilitou, por exemplo, investimentos no Globoplay. Total. Então, a Globo procurou entender, obviamente, tal discussão reverberou positivo ou negativamente. Eles não querem saber ali se agradou ou não agradou, quer saber se reverberou. Reverberou. Cara, como a gente move mais isso, né? Como a gente provoca mais isso. As marcas que estão patrocinando também veem isso, porque a gente está falando de uma grande empresa de mídia de difusão. Então, poxa, se o Big Brother, mesmo que os indicadores de audiência, segundo o Ibope tradicional, estejam cada vez menores, você olha por todas as outras plataformas de divulgação, a divulgação do Big Brother bombou.
né? Ela bombou. As marcas querem estar ali. Tanto é que eu faço o comparativo, que na época que eu tive a oportunidade de participar, se tinha 4, 5, 6 ações patrocinadas dentro do programa, era muito. Você tinha ali patrocinadores, talvez de uma prova do líder, de uma festa ou outra, mas eram poucos os grupos. Hoje, se o patrocinador quiser, eu vou fazer uma analogia aqui muito boba, mas é só para você ver a amplitude de ações que eles têm. Se o patrocinador quiser patrocinar o espelho do banheiro by marca tal, eles fazem. É difícil você ligar a televisão hoje no programa e não ver uma ativação de marca ali. A Globo pensou, como a Marcele falou, pensou no negócio e falou assim, tá, mas como é que a gente atrai mais empresas para um formato que ele não vai mudar muito? Vamos pensar em ativações. Só que só investe esse dinheiro quem sabe que o retorno virá, né? E aí isso me leva para um outro lugar até, porque dentro da Top 2 a gente acredita muito que conversas encurtam distâncias. E conversas com aqueles que se parecem conosco também são importantes e aceleram ainda mais. Eu sei que o Felipe já foi mentor e já foi mentorado, então eu quero que você dê um pouco do seu depoimento, conte para nós como que você acredita que isso pode acelerar as agendas de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações, e te deixo muito à vontade, Marcele, para complementar. Eu tive 2 experiências como mentorado e uma experiência muito válida como mentor também, em que eu experimentei os 2 perfis diferentes. Então eu fui mentorado inicialmente, minha primeira mentora foi uma mulher negra, e eu já escolhi ser mentorado por ela justamente por ter essa proximidade, e hoje eu sou mentorado por um homem branco. Então são perfis de pensamentos distintos, não só socialmente, mas no caso deles também, mercadologicamente também, profissionalmente falando, eles trouxeram experiências muito distintas para minha experiência profissional. E isso foi riquíssimo para mim, né? É muito bom, é muito legal você conversar entre os seus, mas a gente corre muito risco de bolhas, né? E é interessante a gente, de 2 uma, ou a gente amplia essa bolha, trazendo mais pessoas para dentro, ou a gente fura essa bolha e vamos entrar na bolha do vizinho. E quando eu fui mentor, eu participei de um programa chamado um programa de mentoria para mulheres em geral, produzido pelo Instituto Edna Goldoni, Vacelo Goldoni, IVG, né? Então a Edna Goldoni Vacelo, Edna Vacelo Goldoni quem me convidou, e eu fui mentor por 3 ciclos. Hoje, se não me engano, esse programa deve estar no seu 21º, 22º ciclo. E eu pude acompanhar 3 mulheres também, e as 3 mulheres de perfis totalmente distintos entre elas, né? E foi uma posição muito interessante, porque eu, homem, heterossexual, negro, casado, de uma família de classe média, que sempre me deu todas as condições, eu mentorei mulheres que tinham condições de vida hoje muito melhores do que as minhas, mas elas estavam insatisfeitas porque elas eram dependentes dos seus cônjuges. Então elas tinham, em determinado momento de vida, abortado o seu plano de carreira, e àquele momento elas estavam tentando retomar isso depois dos filhos criados. Como eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher de periferia que não estava sendo absorvida pelo mercado de trabalho. Estudiosa, jovem, 22, 23 anos, estudiosa, numa boa faculdade, mas que não tinha inserção no mercado de trabalho. Então, novamente, foi importante para exercitar não só as minhas vivências profissionais e como contribuía para cada uma delas nesses casos, mas é importante para o próprio mentor também. Porque aí eu utilizei um pouquinho da experiência da primeira pessoa que eu mentorei com a segunda, somei essas 2 para ajudar a terceira, somei as minhas experiências com os 2 mentores que eu tive para auxiliá-las também. E mentoria não existe uma receita. Eu acho que primeira importância da mentoria é o fit. Se não tiver o fit, não vai para frente. Eu acredito que isso vale em qualquer relação que você tem entre 2 pessoas, seja com um terapeuta, seja com um psicólogo, seja com um amigo, um colega de trabalho, um chefe, né, um subordinado e um líder. Se não tiver fit, não vai para frente, né? Então, primeira preocupação é essa questão do fit e alinhamento de expectativas. O mentor não vai definir a carreira dessa pessoa. O mentor vai orientá-la, vai trazer um pouco da sua experiência para que ela siga o seu próprio caminho, né? Mas nós não vamos dar receita pronta. Nós não vamos trazer a receita mágica do tipo, se você fizer isso por tantos dias, vai ter tal resultado. E aí, obviamente, e o terceiro ponto que eu acho que é o principal
depois do relacionamento entre pessoas e as expectativas, é o plano. O plano que eu digo assim, qual é o objetivo final? Então, poxa, às vezes o objetivo final talvez não seja o mentor que vai te ajudar, porque eu já vi isso acontecendo. Não aconteceu comigo, mas já ouvi casos de o mentor se torna um psicólogo. O mentor não é um terapeuta. Ele tem uma escuta ativa, obviamente, que a gente até treina para ter uma escuta ativa, mas nós não somos terapeutas. Eu não tenho skills profissionais da área psicológica para poder, sabe, sentar aqui num divã e falar assim, Freud explica. Jung diz que não tem esse conhecimento. Então, é isso. Eu acredito que um bom relacionamento para a mentoria ser válida seria alinhar o fit entre as pessoas, as expectativas que são criadas desse relacionamento e o objetivo final deste relacionamento. Para que ele existe? Perfeito. Marcele? Olha, tava pensando aqui conforme você foi falando. Eu, na verdade, eu mentorei uma vez e fui mentorada uma única vez. Vejo muito valor nisso. Mas aí, compartilhando a minha experiência, quando eu olho para minha carreira como um todo, eu fiz tudo sozinha. E hoje, olha assim, o quanto que foi muito pesado. Ela poderia ter tomado já 1 milhão de outros caminhos. Então, assim, eu ainda tenho um grande desafio de achar que eu que tenho que resolver todos os meus problemas, eu que vou ter todas as visões, eu que vou ter que ter todas as perspectivas. Então, não sei se tem mais pessoas com o mesmo perfil que o meu. Acho que vale aqui realmente esse olhar de que, poxa, a gente precisa de ajuda, a mentoria, um coaching, porque não temos necessidade de sofrer tudo sozinho, sabe? E realmente, essa única vez que eu acabei fazendo esse programa, cara, vieram insights tão maravilhosos. Às vezes é uma pequena coisa, uma frase ali que foi discutida e que você sabe que tem um impacto gigantesco. Então, e a pessoa que eu mentorei, tenho contato com ela até hoje, assim, foi através do grupo Mulheres do Brasil, essas mentorias, assim, que são muito ricas. E estou também pensando, refletindo, né, nessas questões de metas pro ano que está iniciando. Eu acho que eu estou precisando buscar também uma mentoria para mim. Perfeito. A gente pode conversar depois, viu? Super, desligar essa câmera. E aí, passando... Eu sempre gosto de deixar muito claro que não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida. A gente, em algum momento, tá mais profissional, no outro... tendo outros tipos de vivências, mas a gente sabe que tem que ter aquele momento para parar, esfriar a cabeça, que nem sempre a gente consegue do jeito que a gente gostaria, é verdade, mas a gente precisa. E faz parte da liderança buscar inovação, buscar novas estratégias. Onde vocês buscam inspiração para criar essas estratégias de diversidade, inclusão e equidade? Lembrando sempre que, mesmo sendo coletivo, existe uma personalização. E começa com você, Marcelo. Essa perguntinha é bem difícil, né? Porque, como eu estava falando antes, né? Eu vim da área de finanças, depois fiz uma transição para supply chain. Só que é um ponto interessante também. Nunca fui eu que escolhi. Eu não escolhi, eu fiz administração, né? Foi aquela coisa de família. Não, vou fazer administração, que é bom, tal. E aí, quando fui procurar emprego, eu acabei caindo na área de finanças e fui indo. Depois, foi uma outra decisão dentro da empresa que eu estava. Agora você vai mudar para supply chain. E trabalhar com diversidade, equidade e inclusão foi a minha primeira decisão e escolha, né? Profissional, diria até pessoal, de várias coisas. Então, assim, os últimos 4 anos, eu mergulhei dentro dessa agenda. E eu não vou, assim, o trabalho virou 24 horas por dia. Então, a leitura é sobre isso, o podcast é sobre, a conversa na mesa do bar vai ser sobre isso, as conversas dentro de casa também vão ser sobre isso. Então, todas as minhas fontes, que eu acho que, assim, de novo, como eu falei até anteriormente, né? Os cursos também são muito novos ainda. Então, falta ainda um repertório mais aprofundado. Então, eu acredito que a leitura ainda é o local onde a gente consegue ter mais ideias e pensar em novas estratégias.
queira ou não, você falou uma coisa também pro Big Brother, goste ou não, ali também gera muito conteúdo pra gente trabalhar essas pautas. E eu acho que um outro lugar também que eu preciso mencionar, porque é exaustivo esse trabalho, né? Acho que qualquer pessoa que trabalha com causas sociais tem esse desafio. E acho que a gente também conversar, né, entre as pessoas, que ainda é um núcleo muito pequeno, né, de pessoas que tocam essa temática. Então, ter esses momentos de pausa e troca com esse núcleo, eu acho que é importante. Até para a nossa saúde mental, para a gente seguir dentro dessa agenda e a gente também conseguir se apoiando, porque quando eu vejo 12 anos atrás e agora, eu falava assim, a agenda de diversidade, ela não deveria ser uma coisa que eu precisa ter medo da concorrência. A gente não precisa reinventar a roda. Então, assim, se a gente vê que certas coisas já estão funcionando, cara, vamos também implementar. Óbvio que cada organização vai ter o seu modelo, mas, assim, o quanto que a gente puder ir trocando para a gente ir acelerando essa agenda, porque no final, se eu estou fazendo coisas para minha organização, vai impactar a sua de alguma maneira, a gente está trocando, todo mundo se beneficia. Sim. Então, acho que ter essas trocas também nesses grupos, acho que ajudam também ter essas criatividades e esses outros insights. Olha, eu gosto muito de cinema, né? Eu digo que eu vou menos ao cinema do que eu gostaria de ir, né? Mas eu escuto muito podcast de cinema, né? Essas críticas, essas tier lists, enfim, tudo mais. E eu tava escutando um podcast, agora não vou me lembrar de qual canal, e era um autor, e ele falando que para uma pessoa que deseja trabalhar com cinema, eu sei que parece que eu estou fugindo do tema diversidade, mas eu vou voltar, prometo. Ele falou que as matérias mais importantes na escola era os temas que eles mais gostavam de consumir conteúdo era sobre história e ficção científica. História porque ele revia todo o passado que o trouxe até aqui. E ficção científica porque a imaginação ia embora, pensando no que ele queria para o futuro. Então eram os dois conteúdos que ele mais consumia. Mesmo que fosse para escrever sobre drama, romance, mas ele falou, cara, é história, filmes históricos ou leituras históricas e ficção. E eu acredito que quem trabalha com diversidade também tem que pensar assim, a gente tem que ter uma base histórica de quem, quando estava escrevendo, criando, executando, talvez não estivesse no mesmo período que nós temos hoje de ter essa abertura tão fácil, mas também tem que pensar, tem que ler pessoas que estão construindo ou que querem construir o futuro. E aí quem trabalha com diversidade, por exemplo, eu sou um homem negro. A minha tendência é buscar muitos conteúdos escritos, desenvolvidos por pessoas negras. E aí eu faço um esforço para buscar conteúdos escritos por pessoas que não são parecidas comigo, porque é o que eu peço para que as pessoas façam. Então eu busco conteúdos, e não só livros, mas conteúdos audiovisuais, músicas, podcasts, que sejam criados por pessoas transgêneras, por pessoas com deficiência, por indígenas, mulheres, né? Eu estava comentando aqui no nosso off que a pauta de diversidade ela recai muito sobre os ombros femininos, e isso ao mesmo tempo que é um fardo, é uma responsabilidade muito grande também, porque parece que assim, toda bagunça vocês que vão organizar, né? Enquanto a liderança geral corporativa ainda é muito masculina, não só dentro das empresas, eu falo muito do terceiro setor, muito das ONGs. Lugares. Os ombros femininos é quem estão carregando esse fardo, a grande maioria. Não quero desmerecer o trabalho dos homens, mas isso é nítido. Só você digitar diversidade e inclusão no Google e pedir autores ou influenciadores, vocês vão ver quem é a grande maioria dos resultados. Então eu busco inspiração em perfis que sejam um pouco mais afastados dos meus também, né? Eu trago até do ponto de vista pessoal muito sobre a pauta PCD, principalmente voltado para pessoas neurodivergentes, então também consumo muito conteúdo falando sobre neurodivergência, sobre comportamento, sobre sociedade, enfim. Mas muitas vezes tem aquela questão de se você está olhando muito para uma direção, você perde todas as demais, né? Então também em alguns momentos eu tenho que dar uma volta de 180 graus e olhar para coisas nada a ver. Então, por exemplo, eu adoro animação infantil. E a animação infantil
é um celeiro de ensinamentos de diversidade, equidade e inclusão. Por isso que eu tenho um podcast falando sobre isso. E um TED. E um TEDx, que eu não mencionei, mas tem TED TEDx Talks falando sobre isso. Mas vou dar uma trufa que eu descobri esses dias. Trolls. O filme Trolls. Gente, eu me cobrei. Falei, como é que eu, um profissional de diversidade, equidade e inclusão, nunca assisti esse filme? E sabe por que que isso me chamou tanta atenção? Vou dar um spoiler aqui. É só entrar em qualquer plataforma, vocês vão assistir. No terceiro filme, tem uma cena de abertura que pra mim foi mágica. Mas só pega quem tem o olhar treinado. É um show de uma boy band. Tá todo mundo ali gritando, né? As menininhas gritando ali na frente do palco. E a fã número 1 da banda tá numa cadeira de rodas. Que massa. Eu achei o máximo, porque não houve uma questão... Olha, eu me afastando do microfone. Não houve uma questão de... O filme foi direcionado para tratar da pauta de pessoas com deficiência. Ela é uma fã. Ela é uma fã da banda. Ela usa cadeira de roda. Só que é tão raro você ver pessoas com qualquer tipo de diferença, até mesmo fisiológica, com esse destaque em produções, principalmente produções infantis, que me chamou a atenção. Eu voltei ao filme, falei, deixa eu ver se tem alguma coisa assim. E, cara, ela só tava lá curtindo a banda dela. Mas naturalizar isso, né? Tão natural, tava na banda dela, né? Assim, curtindo a banda dela. Claro que tem filmes que isso é mais direcionado. Então, Procurando Nemo, Procurando Dory, são filmes que você trata muito da questão da deficiência muito específico, né? A Dory, nitidamente e claramente, tem uma deficiência intelectual. O Nemo tem uma deficiência física. As baleias têm as suas deficiências no Procurando Dory, porque uma não enxerga, a outra não escuta. Não é que ela não escuta, o sonar dela tá um pouco deficiente. Só que a gente precisa ter o olhar treinado pra gente pegar essas preciosidades. E o Trolls, pra mim, foi muito... Eu fiquei muito feliz porque eles trataram isso com uma naturalidade muito comum. E ali você vê, por exemplo, depois você vai pegando personagens que são nitidamente pessoas transgêneros, né? Ou Trolls transgêneros, porque um dos Trolls que tem uma orientação sexual masculina é ele quem cuida do filho, que a gente tem essa dificuldade tão grande na sociedade, cada vez, infelizmente, 6% dos filhos não tem o nome do pai, né? 6% das pessoas que nascem não tem o nome do pai. Então, mostrar num filme infantil que quem é o responsável pelo cuidado dos filhos é um pai, sem levantar bandeiras, mas você ver aquilo exposto para as crianças, isso é maravilhoso. E daí vem muito da minha inspiração também, de olhar para lugares que não tem nada a ver com a pauta, e eu pesco alguma coisa que tava ali escondidinha, mas como eu tenho o olhar muitas vezes treinado, assim, o óculos já tá mais ou menos pronto, a gente consegue perceber. Gente, como que vocês se sentiram? Porque assim, o tempo passou voando e a conversa tá chegando ao fim. E aí? Gente, é uma temática que a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas e horas, dias. Eu acho que um ponto, né, assim, aqui, trazer essa conversa de uma maneira leve, né? Porque no final do dia a gente tá falando sobre pessoas e tem histórias muito pesadas. Então, se a gente puder conduzir, né, de uma maneira mais leve, de uma maneira, né, que a gente possa dialogar sobre isso, eu tenho certeza que a gente entrou muito em pontos que a gente concorda, mas se a gente ficar aqui aprofundando mais, a gente vai divergir. E acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje em dia, né? Se a gente falar sobre diversidade, são sobre pluralidades. E aí a gente também tem uma tendência de tipo, nossa, não, vou me aproximar, vou me conectar até dentro dessa própria agenda. Poxa, pessoas que só estão conectadas com tudo isso, né? Então, como é que a gente para esse tempo para dialogar e falar sobre isso e entender perspectivas diferentes e nos respeitarmos? Porque a gente não vai chegar num acordo em nenhum lugar, em nenhuma organização, dentro da nossa casa, aqui, em qualquer lugar. O cancioneiro popular diz que Nelson Rodrigues disse, eu não sei, tá? Tô jogando a responsabilidade para terceiros, que toda unanimidade é burra. Eu acho que toda unanimidade é perigosa. Eu não sei se é burra, mas eu sei que é perigosa. Porque a graça da vida é justamente isso que a Marcele falou. A gente conseguir divergir em alguns pontos, mas
entendendo o porquê que a gente tá divergindo. Não é, eu não gosto do amarelo porque eu sou do time azul. Mas por que você não gosta do amarelo? Eu quero entender genuinamente, para eu poder te explicar o porquê que o azul é melhor ou é pior. Ou, enfim, é diferente. Não existe questão de melhor ou pior, mas diferente. Para mim, falar sobre diversidade é algo que eu falo com muita naturalidade, porque eu acredito que pessoas negras tratam de diversidade antes de saber que existe a palavra diversidade, né? Então, eu estudei sempre em colégios particulares, então eu sempre fui o aluno negro dentro de um ambiente branco. Eu sempre tive que ter um cuidado maior com relação a como eu trajava, como eu me comportava nos ambientes, como eu me comportava no ambiente público. Então a diversidade entrou na minha vida de uma forma muito mais... muito instantânea, antes mesmo de eu sequer saber o que é diversidade. E eu, como pai, eu tomo cuidado para que isso não seja pesaroso para os meus filhos. Porque pode ser que eu já esteja fazendo com eles o que acabaram fazendo comigo. Com a diferença que hoje eu tenho consciência. Meus pais talvez não tivessem. Eu gostaria muito de gostar de conversar sobre assuntos mais analíticos. Investimento. Vamos falar sobre renda fixa, vamos falar sobre taxas do CDI, vamos falar sobre retorno do Tesouro Direto, porque são números, são gráficos, estão ali na ponta do Excel. Mas eu não gosto, eu gosto de diversidade. Diversidade é bom porque são assuntos objetivos e subjetivos. Você tem uma mescla muito grande de subjetividade, que é muito da sua realidade, da sua experiência, com objetividade, que são fatos, contra fatos não tem argumentos. E é muito bom você poder falar isso com segurança, né? Eu acho que esse ambiente aqui, e eu espero que as empresas criem esses ambientes também, é você tratar com segurança. Porque se é diferente... Claro, tudo bem, a sua vivência te mostra isso, a minha vivência mostra aquilo. Mas você tentar discutir, abordar isso em um ambiente onde você não se sente seguro, é até prejudicial. Nós falamos exaustivo. É cansativo, é pesaroso, e você acaba... a sua energia acaba se esvaindo. É como se você fosse uma chama dentro de uma sala com ar-condicionado igual essa aqui que nós estamos hoje. A chama vai murchar, né? Então é um prazer, de fato, aproveitar desses espaços, né, dessa voz que vocês nos ofereceram para falar disso com leveza, com alegria, com descontração, mas sempre com um ponto assim, de que isso é um assunto sério, que isso tem a sua seriedade por trás. Mas a gente não precisa ser carrancudo, não precisa falar de dor, não precisa falar de sofrimento o tempo inteiro, né? Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço vocês dois, agradeço você que está nos acompanhando. Foi um bate-papo muito incrível e, na minha humilde opinião, 1 hora é muito pouco tempo para a gente poder discorrer sobre os temas de diversidade, equidade e inclusão. Falta tempo, tem muita coisa que a gente vai aprender no dia a dia. Mesmo as lideranças que estudam e estão mergulhadas nesse assunto, a própria Marcele falou que até quando ela está descontraída, ela acaba pensando sobre isso. Então, acredito que as estratégias elas vão sendo criadas e cada vez mais no coletivo, mas sem deixar de lado a personalização. E dentro de uma estratégia de mentoria, um programa de mentoria, a gente consegue fazer isso. A gente consegue trazer essa personalização pensando nos objetivos, nos desafios e naquilo que a pessoa está buscando para sua carreira. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Essa conversa não termina aqui. Te convido para nos seguirem nas redes sociais, deixarem o like de vocês, os comentários, as perguntas e principalmente que outros temas a gente pode trazer para a mesa para continuar desafiando e afiando os profissionais de recursos humanos e outras lideranças. Muito obrigada e até a próxima! What?